Agora vai, povo brasileiro, agora vai. Deixa eu convidar a Raquel. Entendemos as nossas limitações aqui. E aí, doutora? Boa E aí, noite. boa noite. Ai, Ai, não dá para expandir as duas, tem que ficar assim, a gente pode ficar trocando. Mas você vai precisar dar uma suadeira aí para conseguir liberar para a gente conseguir fazer live junto, hein? ai, que tristeza. Eu fiquei bem decepcionada. Pensei que pronto, ia ser um processo, já estaria resolvido. E é isso. Não, não é Não não. está. Pois é, mas é isso, a gente vai aprendendo aqui a usar a ferramenta. Penamos hoje, hein? Penamos. De O fato, meu é. tem três botõezinhos aqui embaixo. Tem um cubo, quadro de avisos, competição, etc. Contagem, blá blá blá. Tem um guia, que acho que são temas, com jogos ou coisas assim. Uhum. E tem a aba de convidar pessoas ou fazer coisa junto. Menina, eu já tô com uma dor de cabeça, com sono. Eita, mas bora lá, bora lá. Mas Eu vamos tô que cansada vamos. também, mas bora. Bora lá. Bom, Vamos primeira começar. coisa é me apresentar, né? Meu nome é Silvana Machado Valência, eu sou psicóloga, sou gestalt terapeuta e para quem não sabe o que é gestalt terapia, hoje é uma boa chance de aprender um pouquinho a respeito disso. Será que somos hippies abraçadores de árvores? Será que somos aquela abordagem que ninguém nunca ouviu falar? Raquel, por favor, se apresente. Boa noite, pessoas. Meu nome é Raquel Guimarães, eu sou psicóloga comportamental. Eu atuo dentro da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, e eu estou aqui como psicoponto surtada, aqui na rede vizinha também, então me acompanhem por lá. Eu sou um pouco mais presente lá, então estejam por lá para ter um contato um pouco mais próximo. E hoje vamos também conversar sobre a TCC, entender o que é isso, essa abordagem de coach aí que as pessoas adoram sair usando para motivações. Vamos entender o que é um pouquinho isso. Quer falar primeiro do Café Sem Filtro, que é o nosso projeto? Explica você que é a mulher que explica o café sem filtro. O Café Sem Filtro é um projeto que eu e Sil já temos há um ano e pouco. E esse projeto surgiu a partir da nossa vontade de debater sobre as coisas, de conversar, escutar opiniões diferentes, entender outros pontos de vista, enfim. Então, o nosso objetivo aqui é realmente abrir um espaço para que todo mundo possa opinar, que a gente possa conversar de forma saudável, tá? Nada de brigas, por favor, nada de xingamentos, discórdia, não. Nós podemos discordar e concordar e está tudo bem. Esse é o espaço para isso mesmo. E aqui a gente traz tanto da visão da psicologia, quanto também um pouquinho da nossa visão pessoal. Pode ir. É só para dizer que se o pessoal quiser brigar, pode brigar sim, que engaja. É bom que sobe a live. Pode brigar sim, gente. Ninguém com moderação, por favor. Com educação e com respeito, mas podem brigar Isso. sim. Briguem com educação e respeito. Bora lá sobre o que vamos falar hoje, Sil. Bom, hoje o Café Sem Filtro, para quem já acompanha o Café Sem Filtro, a gente está meio que entrando na nossa segunda temporada. A gente está fazendo uma experiência, o formato está mudando um pouquinho. A gente mudou a faixa de horário, né? Pensando no tipo de público que a gente está buscando conversar aqui. E a gente resolveu que essa segunda temporada a gente vai brincar de rinha de abordagem, é isso mesmo. Eu sou da Gestalt, sou humanista, Raquel da TCC, comportamental, e a gente tem visões filosóficas muito diferentes de como se aborda as coisas na psicologia. E a gente ficou conversando e achou que era interessante trazer essas discussões para cá também. Então, vocês aí que estão entrando, estão chegando,
Façam perguntas, participem, deem opiniões. O que é que vocês entendem de psicologia? O que é que vocês já ouviram falar de Gestalt terapia? O que é que vocês já ouviram falar da TCC? Será que Gestalt terapia é coisa de hippie, de abraçador de árvore? Será que TCC é coisa de adestrador de rato e coach? É um coach de luxo? Raquel, o que é que você tem a dizer para apresentar a Só, TCC? só dar uma introdução, né, do porquê que a gente trouxe esse tema, né? Acho que é interessante a gente compartilhar um pouquinho dessas conversas que nós temos fora dessas lives também. Como que a gente chegou nisso, né? A psicologia, ela é um negócio cheio de estereótipos. Cheio, repleto de estereótipos, né? Ao mesmo tempo que temas da psicologia ganharam muito destaque, principalmente depois da pandemia, ainda existem muitas dúvidas sobre conceitos, sobre processo terapêutico, sobre o que é cada abordagem. Tem muitas abordagens dentro da psicologia. E então, tudo isso tem seus estereótipos, tudo isso tem suas dúvidas, tem seus preconceitos, e às vezes até de dentro das pessoas da própria área, né? Não é uma coisa que acontece só de quem tá fora. Dentro da área também tem muito estereótipo, muito preconceito. E com a internet cada vez mais acessível e super ali presente, incluindo nossa rotina, a gente tem um acesso muito rápido e fácil a muita informação, e acredito que às vezes essa informação ela vem muito superficial também, às vezes errônea também, de forma bem errada. Só que as pessoas, quando pegam informações da internet, elas nem sempre vão parar para pesquisar se aquilo realmente faz sentido, se tá falando a verdade, enfim, né? E esses rótulos, eu acredito que muitas vezes acabam atrapalhando até a vontade das pessoas de chegarem no processo terapêutico, de chegarem nos profissionais, e às vezes até de terem um pouco de preconceito com certos profissionais quando descobrem que eles são de certas abordagens. Então, por isso que a gente trouxe esse assunto. Acho que é bem importante a gente iniciar essa segunda temporada de lives já esclarecendo sobre esses dois universos, mas que não resumem a psicologia, gente. A psicologia é muito mais além de Gestalt e de TCC, tem muito mais coisa aí. Mas hoje vamos tentar desmistificar um pouquinho alguns estereótipos. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre a nossa abordagem mesmo, e aí a gente vai vendo o que acontece. Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente vai respondendo. Eu queria tecer alguns comentários. É, uma coisa que acontece muito é que a gente vê médico que não é psicólogo, que não entende psicologia, que não tem profundidade sobre abordagens psicológicas. E tem muito médico que faz encaminhamento já dizendo a abordagem. Normalmente encaminhando para TCC, né? Que aí eu vou cutucar e hoje dói. Normalmente eles encaminham para TCC. E aí, em algum momento, numa dessas discussões de threads, foi que finalmente eu fui entender o que é que acontece. Existem alguns manuais médicos que eles vão indicar qual é a abordagem que é mais indicada estatisticamente, que teve mais sucesso para determinados tipos de caso. E aí você vai olhar assim, o cara botou, que manuais são esses? Eu perguntei. O cara botou o link lá para o tal do manual. E aí eu vi que tinha de fato ali um comparativo com 3 tipos de comportamental, umas 4 ou 5 tipos de psicanálise, todas ali dentro da psicodinâmica. E era essa a amostragem que ele tinha. E aí era um comparativo e de formas de psicanálise, inclusive, que não caberiam ali naqueles contextos. Você, sabe, uma psicanálise que ignora tudo que foi feito do século XX para cá. Né? Uma coisa assim, tipo, você está falando de psicanálise clássica lacaniana com criança. Não é assim que vai funcionar. A gente tem a ludoterapia, que é psicanálise em forma de terapia para crianças. Você não vai sentar com a pessoa para conversar, para ver o id, ego, superego, enfim. Na verdade vai, mas é de outra forma, né? Não é ali a cura pela fala. Óbvio que isso não vai funcionar, por exemplo, com um autista não verbal.
É lógico que a TCC vai funcionar melhor, mas não se experimenta outros tipos, outras coisas, outras possibilidades, inclusive dentro das psicanálises. Aí tirei isso do meu coração agora. Precisava falar isso antes da gente começar. E tá certíssima. Acaba criando um muro, né? Uma dificuldade mesmo, até para experimentar outras abordagens, gente. Eu sou de TCC, eu amo TCC, mas existem N abordagens por aí, e a TCC, assim como qualquer abordagem, eu acho que é muito difícil a gente falar que, ai, isso aqui é para fulano, esse tipo de abordagem é para fulano, esse tipo de abordagem é para esse tipo de pessoa. Não é assim que funciona, gente. Eu tenho pra mim que o processo terapêutico ele é um negócio de teste. A gente precisa testar abordagens, a gente precisa testar estratégias, porque nem sempre o que funciona pra uma pessoa vai funcionar pra outra pessoa. Nem sempre uma abordagem que funciona pra um vai funcionar pra outro. O profissional que é maravilhoso pra um vai ser maravilhoso pra outro. Envolvem muitas questões aí também. Então é uma fala totalmente válida e eu acho que ela representa talvez até a frustração de muitas outras pessoas também, né? Não acho que seja algo só seu. Vou falar um pouquinho da TCC, né? Já Só uma que coisa, só um parênteses antes de entrar por aí, que não só uma coisa que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra, ou às vezes uma coisa funciona para uma pessoa em um momento, em outro momento outra coisa funciona melhor para a mesma pessoa, isso pode rolar também. O que é que você sim, ama na TCC? Me diga aí. O com que é que foi que certeza. te Assim, fez? isso que você falou é totalmente real. A gente precisa sempre lembrar que nós somos pessoinhas e pessoas estão sempre em desenvolvimento, sempre em movimento, né? Não é nem desenvolvimento, sempre em movimento. E Sim. nem sempre algo que funciona em um certo período da nossa vida quer dizer que vai funcionar para sempre. Isso é muito relevante, sim, com certeza. Posso? Mais alguma O que coisa? é que Vai você lá, se eu tenho ama uma na vez. TCC? O que é que você ama na TCC? Gente, eu sou apaixonadíssima pela TCC. Desde a faculdade eu sempre tive um pezinho mais com a comportamental e a TCC foi a abordagem dentro da comportamental que me pegou de vez. Ela é uma estrutura, é uma abordagem muito bem estruturada. A gente trabalha muito com objetivos, com metas. Mas o que me fez assim, me apaixonar pela TCC foi a dinâmica de pensamento dela. A dinâmica de pensamento da TCC é a seguinte: as situações vão gerar interpretações, que vão gerar sentimentos, e a forma como a gente entende e lida com tudo isso, com essas interpretações, principalmente com essas crenças, esses pensamentos que nós temos, vai definir como a gente vai responder a isso, né? Qual comportamento nós vamos apresentar. E isso para mim faz muito sentido. E na minha cabeça é isso. Então, quando eu entendi essa dinâmica, para mim fez muito sentido. E isso fez com que eu me apaixonasse muito pela TCC, porque para mim ela faz sentido. Para mim, minha opinião, Raquel. E eu gosto muito. Na prática, isso significa que a gente coloca significado nas coisas sem perceber. E pessoalmente não tem como, principalmente na faculdade, talvez eu concorde ou não comigo, mas acho que principalmente na faculdade, nesse momento que a gente está aprendendo, está descobrindo as abordagens, acho que é muito natural que a gente comece a levar as coisas para o nosso pessoal mesmo. Né? Escutei o professor falando de tal dinâmica, deixa eu tentar isso em mim, ou deixa eu tentar com alguém que mora comigo. Ah, o professor falou de tal tipo de observação, de comportamento, de fala, que seja, independente de abordagem. O professor comentou sobre tal situação, deixa eu tentar identificar esse tipo de situação ao meu redor. Pode falar, Sil. E a gente teve uma professora excelente de cognitivismo, né? Que foi Maria Gabriela. Ela foi assim, explicou de um jeito que a gente entendeu. Sim, sim, Ela é sim. maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Ai, enfim, a faculdade teve seus momentos bons, seus momentos ruins, mas os professores tiveram professores maravilhosos, mas enfim. Uma coisa que eu gosto muito da TCC é que a gente trabalha com os objetivos. Isso é uma coisa que eu acho que é um diferencial da TCC em relação às outras
abordagens como um todo e é algo que eu particularmente eu gosto muito. Eu sou uma pessoa que eu preciso ver as coisas acontecendo, eu preciso entender que as coisas estão acontecendo, tem que ter alguma representação de alguma forma para mim, porque senão para mim um processo não faz sentido. Isso até falando de uma questão mais pessoal, não necessariamente profissional, né? Isso me fez ir para a TCC. A TCC me forneceu essas coisas, essas ferramentas que de alguma forma eu consegui organizar tudo de uma forma visual e que eu consegui entender que um processo estava acontecendo. Isso, a forma disso ser organizado para mim também fez muito sentido. E a TCC é uma estrutura é uma abordagem muito dinâmica, né? A gente tem tarefas de casa. E eu acho que esse é o clichê da TCC, são as tarefas de casa. Não existe TCC sem tarefa de casa. Assim, paciente. Não, tem que ter dever, gente. Os meus pacientes, coitados, eles não saem de atendimento sem tarefas de casa. Que é o objetivo de realmente trabalhar essa observação, essa consciência, né? Que aí a gente entra talvez num outro ponto, né? Pacientes que fazem terapia e pacientes que fazem terapia. E já não é uma questão só da abordagem, como um todo mesmo, né? Tô falando. Da pessoa que realmente vê o processo terapêutico e tenta colocar em prática as coisas que estão sendo levantadas, realmente leva em consideração as reflexões e chega realmente em mudanças e pacientes que só vão por uma hora lá, conversam e a gente chega a vários assuntos, várias reflexões, várias estratégias, ok, saiu dali, pronto, acabou. É isso, vida que segue. Mas enfim, é isso que me fez me apaixonar pela TCC. Mas agora eu fiquei curiosa, assim, eu quero saber o que você viu na Gestalt. Porque parando pra pensar, ela é muito a sua cara, mas nunca parei pra pensar por que a Sil escolheu Gestalt? Gestalt é minha cara mesmo, né? Bom, antes de falar do porquê, eu quero falar do como. E isso é muito gestáltico por si só. Eu sabia que eu não estava em paz nem na psicanálise, nas psicanálises, nem nas comportamentais. E aí eu comecei a descobrir a psicologia humanista, a terceira força, né? Que é uma pegada, como diz, humanista mesmo. A gente está ali mais próximo no sentido visceral mesmo, né? Já começa aí. É uma relação, um vínculo muito visceral que a gente tem com os pacientes. E eu conheci a fenomenologia. A ideia de que você não consegue pensar um indivíduo sem olhar o que é que está ao redor dele, é o ser do mundo, né? O que é que está ao redor, não adianta. Uma coisa que eu falo sempre isso na primeira sessão com meus pacientes, sabe aquele ditado que pau que dá em Chico, dá em Francisco? Aqui não é assim, porque Chico é Chico e Francisco é Francisco. Então não adianta eu chegar, pegar alguma coisa que supostamente funciona e aplicar, porque aquilo ali não vai dar certo, não tem receita de bolo. Eu tenho que entender cada fenômeno como ele é. E é assim que funciona uma abordagem fenomenológica. A gente pega tudo, suspende, deixa em suspensão fenomenológica, guarda ali na prateleira, se precisar acessar, acessa. Mas a gente vai deixando as coisas ali e vai focando no fenômeno, no aqui e agora, no que é que acontece e no que está ao redor daquela pessoa. Então não tem como fazer isso sem olhar o como. Por isso que a gente não vai olhar o porquê, a gente vai olhar o como, a gente vai entender como acontece. E aí, para a gente conseguir acessar as coisas, a Gestalt terapia vem de uma origem que vem de uma escola de arte, né? De uma linguagem artística, melhor dizendo, que é a Gestalt, uma escola alemã de arte. Escola no sentido de, como tem a escola gótica, romântica, né? Não uma instituição, uma escola. E aí ela vai pegar alguns princípios de estudos de percepção, de como os humanos percebem as coisas e aplica isso para a psicologia. E aí surge a psicologia da Gestalt. Um grupo de hippie, tinham 7 pessoas ali, alguns eram psicanalistas, alguns eram, sei lá, artistas, filósofos. Esse grupo de pessoas se juntaram e começaram a discutir isso e formularam juntos o que a gente conhece hoje como Gestalt terapia. Ela traz um pouco do psicodrama, ela traz um pouco das comportamentais, ela traz um pouco das psicanálises, ela traz um pouco da Gestalt
tanto da terapia Gestalt, que não é Gestalt terapia, quanto Gestalt enquanto escola de arte. Ela traz um pouco de marxismo. Tudo isso junta ali para criar uma coisa que o que ela vai propor, na verdade, é uma visão de homem, uma visão de humano, no caso, uma visão de mundo diferente da que a gente tinha até então ali na psicologia. E aí, cada pessoa é individual, cada pessoa vive uma experiência de uma maneira. Fenomenologia é isso, é a experiência como é vivida a partir do ponto de vista de quem vive. Então, eu, como psicólogo, como psicoterapeuta, jamais posso saber o que a pessoa está sentindo mais do que ela. A gente vai ter o tripé aqui da Gestalt, que são as coisas basicamente basais, né? Fundamentais da Gestalt terapia. A gente vai falar de autorregulação. O corpo, o organismo, a pessoa, o ser, o ente, ele tende a se autorregular. Se você, sei lá, pega uma infecção, você tem febre, porque aí aumenta a temperatura do seu corpo para poder matar aqueles micro-organismos e você voltar para o seu normal. Isso é um exemplo, mas com tudo na vida a gente tende a se auto-organizar. Então, às vezes, uma pessoa ela enlouquece para sobreviver, que é o que seria possível ali. Então, no fim das contas, o organismo ele sempre sabe o que ele precisa. Outro princípio é o autossuporte. A pessoa precisa ter responsabilidade pelas coisas e ela precisa conseguir ser senhora de si. Perls fala muito da questão do medo do palco, como se a vida fosse um grande espetáculo e às vezes a gente tem medo de subir no palco e entrar em cena. Mas a gente precisa fazer isso. E muito desse medo do palco tem a ver com falta de autossuporte. Então, falei de autorregulação, autossuporte. E o terceiro elemento a gente pode chamar de awareness, contato, consciência, que é você estar presente no aqui, agora. O ontem já foi, o amanhã ainda é uma ideia. O que é que a gente tem de fato aqui, agora? Como é que a gente consegue fazer escolhas mais conscientes e ter uma vivência mais real, mais inteira, aqui, agora. É muito bonito, é muito poético, é muito filosófico, né? Não tem uma coisa, não é como a TCC que tem uma coisa estruturada, não tenho como dizer uma explicação estruturada do que é a Gestalt, porque isso não explica a Gestalt. Vou trazer mais uma citação, o todo é maior do que a soma das partes. Então a gente tem vários elementos aí que vão criar esse universo que é a Gestalt terapia. Na prática, como é que funciona? A gente bota a mão na massa. É uma abordagem experimentativa. Então eu vou junto com o paciente ali entender o que é que funciona para aquele paciente. Se aquele paciente funciona desenhando, vamos desenhar. Se ele funciona com trabalho corporal, vamos fazer trabalho corporal. Se ele funciona com massinha de modelar, a gente vai usar massinha de modelar. Tem vários experimentos, várias coisas, várias estratégias que a gente consegue para entrar em contato com as coisas que aquele paciente, ou muitas vezes, como o povo prefere chamar, cliente, que ele consiga entrar em contato com aquela questão ali que ele não conseguiu encarar ainda, mas sabendo que ele só vai fazer isso quando ele estiver pronto para isso. A gente não vai forçar uma resistência, por exemplo, como eu sei que na psicanálise acontece, às vezes você dá uma forçada na resistência. Na Gestalt, não, a gente acolhe a resistência também, ela faz parte do processo. No fim das contas, é isso, a Gestalt é uma abordagem centrada no processo. E é por isso que eu acho a Gestalt maravilhosa. É por isso que eu não tinha como ir para outro lugar. E aí, uma última coisa, só para eu fechar, de como eu escolhi a Gestalt, eu sabia que o caminho era fenomenológico, ia por aí. E aí eu estava em dúvida se eu ia para o lado da Fenô e da Zayn ou se eu ia para a Gestalt. E aí eu comecei a prestar atenção nas pessoas. E eu vi que as pessoas da Gestalt terapia têm muito mais a ver comigo do que a galera da Fenô. É um tipo diferente. Como diz uma amiga minha, é um tipo diferente de açúcar que faz a gente. Sim, é um processo muito, muito gostosinho, né? Esse de descobrir
onde a gente se encaixa, o que faz sentido, né? É um processo muito gostosinho. Eu acho que é muito interessante. Bora entender um pouquinho por que que essas duas áreas acabam às vezes entrando nos problemas aí de estereótipos. Acho que esse é um ponto interessante, né? Por que que a TCC, por exemplo, que é mais conhecida aqui, a Gestalt, sofre com muitos estereótipos. A Gestalt, que é pouco conhecido, também sofre com muitos estereótipos, talvez até mais, alguns, eu diria, um pouquinho mais chatos de quebrar. Mas eu vou falar especificamente da TCC, que é a minha abordagem, né? A TCC, por ser uma abordagem muito estruturada, eu acredito que às vezes ela passe uma imagem de seguir padrão, seguir um manual, sabe? Tem um manualzinho e a gente faz isso, aplica isso para todo mundo. Porque a gente tem muito exercícios, a gente tem muitos registros, às vezes até uso de planilha mesmo, que a gente trabalha muito com essa questão do registro, de se escutar, se observar, de anotar o que você está sentindo, anotar o que você está pensando. Então, superficialmente falando, pode até lembrar atuação de coach, mas eu já vou deixar isso muito claro, porque eu me sinto muito ofendida quando alguém fala que psicólogo e coach é a mesma coisa, tá bom? Eu tenho vontade de dar um soco na cara da pessoa quando ela fala isso, mas tirando essa situação, não tem nada mais relacionado, tá? Porque todo esse processo da psicologia como um todo, ele é feito dentro de um processo terapêutico com base científica, com objetivos clínicos muito bem definidos. Não é só motivação, não é só dica de produtividade, né? Esses recursos, existem justamente para ajudar a pessoa a compreender de uma forma profunda questões que estão gerando incômodo, que estão gerando algum sentimento desagradável ali. Eu acho que a TCC ela acaba às vezes, né, tendo aí caminhando para esses estereótipos muito por causa disso, por causa desse formato que às vezes pode parecer muito rígido dela, mas ela não é rígida. Tem muita flexibilidade, a gente tem uma lista gigante de coisas para fazer, de exercícios mesmo para fazer em sala de aula. Ai, meu Deus do céu! O ato falho aí. Cadê um freudiano aqui? Eu quero um psicanalista agora na sala. Pra gente fazer em atendimento, são muitas opções, são muitas dinâmicas, mas eu acho que essa estrutura muito estruturadinha dela mesmo, essa estrutura muito certinha dela, de seguir etapas, seguir caminhos, né? Vamos tentar isso aqui, passo um, passo dois, passo três. Eu acho que isso às vezes acaba dando margem para as pessoas levarem para um lado que não é, o que é uma pena. Mas é isso. Quais são os estereótipos da Gestalt, Sil? Eu tava pensando nos estereótipos da TCC mesmo. Imagina, velho, eu botar a pessoa pra fazer uma planilha, socorro. Eu não tenho nenhuma disciplina pra isso. Jamais conseguiria. Mas Jamais conseguiria. Eu jamais depende, conseguiria ser uma psicóloga depende, comportamental. depende. Tudo é uma questão de como cada. Assim como a Gestalt levanta muito essa questão de entender como cada indivíduo funciona, a TCC também leva isso muito em consideração. E acho que isso é um ponto até bem interessante para trazer. Não é simplesmente, ai, vamos aplicar planilha, vamos fazer planilhas para todo mundo. Gente, eu não sei mexer com planilha, eu não faço isso. Eu não sei nem fazer a conta de um mais um no Excel, eu não sei fazer. Ironicamente, dessa dupla aqui, quem manja mais das planilhas sou eu. Exatamente. Assim, nossa senhora, me humilha no Excel, gente. Eu não sei fazer essas coisas. Então, na TCC, a gente também leva muito em consideração esses pontos, em qual que é o ambiente que essa pessoa está inserida, quais são os recursos que essa pessoa tem, o que é possível trabalhar, como é possível trabalhar com ela. Então, a TCC, ela tem uma estrutura muito organizada, ela segue uma estrutura muito organizada, mas ainda assim levando muito em conta qual que é a realidade de cada pessoa. Ela não é assim rígida, de chicotinho, todo mundo vai fazer do mesmo jeito. Não é Se assim que fosse assim, funciona. era coach. Ai, até dói meu coração. Se fosse assim, era coach, não era psicologia. Sim. O lance da Gestalt é que ela é mais desconstruída mesmo, mas no fim das contas,
É o que eu digo, é muito mais uma questão filosófica do que técnica. Na parte prática, as psicologias caminham mais ou menos no mesmo lugar. A pessoa descobrir quem ela é, o que é que funciona para ela, o que é que ela acredita, qual é o desejo dela, o que é que ela está engolindo, que Uhum. os outros estão enfiando ela abaixo dela, mas que para ela, na verdade, não serve, e como é que ela se ajusta para ter que vivenciar isso. É essa parte do como que as abordagens vão trazer de formas diferentes. Sim, Mas sim. funcionam, funcionam. Tem muita pesquisa aí mostrando a respeito disso, todas elas em seus contextos, em suas situações. É uma questão filosófica mesmo, assim, de visão de humano e de mundo, da Uhum. forma como se faz as coisas. Mas eu, por exemplo, às vezes eu passo tarefinha de casa também, às vezes eu passo deverzinho, claro. Às vezes eu mando a pessoa para casa com massinha de modelar no bolso. Vamos levar aí com você, vai amassando. Às vezes eu uso instrumento, teste, mas, por exemplo, se eu for fazer um HTP, eu não vou fazer um HTP, um teste projetivo, HTP, casa, árvore, pessoa, né? Eu faço uma versão gestáltica dele. O que é isso? É uma versão mais construída, não é um teste exatamente. A gente vai fazer uma brincadeira, um desenho aqui, desenho uma casa, desenho uma árvore, desenho uma pessoa. E eu não vou pegar aquilo ali e comparar com o manual. Se eu for pegar e comparar, eu vou encontrar as coisas ali. Pode ter certeza que sim. Mas eu sabendo como é esse manual, eu vou perguntar para a pessoa e ela mesma vai elaborar ali em cima do desenho que ela fez, por exemplo. Então é uma forma diferente de conduzir as coisas. Não vai ter resultado estatístico equivalente a um HTP que você faz dentro da regra certinha, papapá, com o lápis correto, o ambiente correto, tudo mais. Uhum. Mas é uma ferramenta que te permite usar. Então, no fim das contas, tudo pode ser um experimento, né? Tudo que a pessoa Sim, quiser fazer ali, a gente faz. A gente bota ali a mão na massa e vê o que é bacana para aquela pessoa. Tem algumas coisas que a gente sabe que são estratégias que quando você tá, por exemplo, com um grupo grande de pessoas, você pode lançar a mão, que aí você já vai mais preparado, não dá para você inventar na hora. Ou quando é um contexto, por exemplo, de clínica, que você vai atender, sei lá, 20 pacientes por dia, você precisa ter algumas coisas, que o atendimento é de 30 minutos, você precisa ter algumas estratégias ali para acessar a pessoa mais rápido, né? Então uhum. você Sim. pensa um pouco mais, você estrutura um pouco mais. Mas quais são os estereótipos da Gestalt? Primeiro, que é tudo um bando de hippie porra louca, que não é verdade, só um pouco. Mas, né, que é uma galera banda voou que não tem estrutura nenhuma. Mentira, na verdade a gente estuda muito, a gente se prepara muito, e aí tem que ter um embasamento teórico muito grande para você conseguir aplicar na prática. E essa prática caótica, ela é muito pensada e fundamentada. Para você conseguir chegar lá e lidar com o improviso, me veio na cabeça a analogia com teatro, né? Para você ser um ator de improviso, você tem que ser muito bom ator, você tem que ter muito conteúdo. E no fim das contas é isso. A galera da Gestalt eu acho que é diferenciada mesmo, mas é porque a gente tem que ter muito repertório, senão a gente não dá conta da Gestalt terapia. Eu acho que isso é uma coisa. Outro estereótipo da Gestalt é que a gente é paz e amor, assim, abraçar a árvore. E a gente é, né? O lado humanista, a gente acolhe, a gente abraça, né? A gente faz, às vezes a gente chora junto com o paciente. Tudo isso faz parte da Gestalt. Realmente faz parte, assim. Se a gente sentir que ali é importante, se o campo está trazendo, a gente vai trazer. O que a gente sente como psicólogo, a gente coloca ali também, faz parte do processo. Porém, tem um outro lado, que eu falo que é uma entidade canônica que baixa em todo gestalt terapeuta, que é o Fritz Perls boladão. É o lado agressivo da gestalt. É o lado que dilacera às vezes. É o lado que chama para responsabilidade, que pega a pessoa pelo colarinho e diz, não, vai, ó, se olhe agora. E esse lado ele pode assustar muitas vezes. A gente chega nele quando é necessário também. É uma coisa que, como eu falei, é evento canônico. Em algum momento essa entidade baixa na gente.
Mas tem esse outro lado que o pessoal não conhece e que é, às vezes, até brutal e absolutamente necessário, incrível e maravilhoso. Eu pago pau pra minha abordagem. Eu gosto muito da Gestalt. Teve uma frase, Sil, que você soltou que eu achei muito bonita sobre a questão de que no final, todas as abordagens elas estão buscando a mesma coisa. A gente toma caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, que é a questão de se conhecer, a questão de saber lidar com nós mesmos, saber lidar com as nossas questões, conseguir resolver nossos conflitos, enfim. Isso me lembrou uma situação que me ajudou muito a entender qual abordagem que funcionava melhor para mim, que fazia mais sentido para mim. Ali, quando a gente estava no sexto, sétimo semestre da faculdade, eu fiz um estágio voluntário no INCOR de São Paulo, né, Hospital do Coração de São Paulo. E a psicóloga que fazia a supervisão desse projeto, desse estágio, ela volta e meia abria rodas, né, para os outros estagiários, né? Não tinha só eu e mais uns 10 estagiários de psicologia ali. Ela abria a roda para escutar, entender como é que a gente estava se sentindo naquele processo, porque dentro de um hospital a gente lidava com muitas questões muito delicadas. Então ela conversava muito sobre isso com a gente, até sobre a faculdade mesmo. E eu lembro que uma vez surgiu um assunto dessa questão da abordagem, né? Dentro de um hospital, qual que é a postura de um psicólogo? Porque dentro de um hospital, você não está atendendo 100% ali um paciente de forma individual. Tem o seu momento que você está com ali com o paciente, tem outro turno, vai vir outro psicólogo. Como que funciona essa questão da abordagem? E aí ela trouxe exatamente essa fala, que dentro do contexto hospitalar, mas eu acho que ela é muito válida também fora desse contexto. No final do dia, o seu paciente, o seu cliente, seja lá como as pessoas chamam, a pessoa que está ali, que escolheu você para acompanhar o processo de autoconhecimento, né, dela, no final do dia ela não quer saber qual é a abordagem que você está atuando. No final do dia, para ela, isso é a informação mais irrelevante de todas. No final do dia, o que ela quer saber é: essa pessoa, ela tá me ajudando nesse processo? Essa pessoa está me ajudando a me entender? Eu me sinto bem quando eu converso, dentro desse ambiente, quando eu me abro com essa pessoa, quando eu quero que ela me escute. Essa pessoa, ela tá ali realmente por mim. Eu sinto que essa pessoa tá ali de verdade por mim. Esse que é o ponto. E eu achei essa frase muito bonita e a sua fala me lembrou muito essa situação. E eu acho que isso é um entendimento muito bonito, porque até mesmo dentro da psicologia existe sim rixas entre as abordagens, o que eu particularmente acho ridículo, mas Inclusive, existe. gente, se vocês vieram aqui achando que a terrinha de abordagem, desculpa, foi clickbait. Vocês foram iludidos, né? Eu Desculpa. sinto muito. Não vai rolar, porque, gente, é ridículo isso. Rixa entre abordagem. Não existe abordagem melhor, pior. Ai, porque a minha funciona melhor, a minha faz mais sentido. Não. No final do dia, você tá conseguindo ajudar as pessoas que estão te escolhendo para acompanhar, né, o processo? Você tá realmente conseguindo acolher essas pessoas? Se sim, então é isso, vida que segue, seja feliz com a sua abordagem. Não precisa ter essa competição entre uma e outra. Isso é muito imaturo, né? É muito besta, essa é a verdade. E eu achei isso, enfim, eu só queria compartilhar porque você trouxe uma fala que eu achei muito bonita e me lembrou muito esse contexto aí de quando eu fiz o estágio, e eu acho que isso é muito importante, a gente sempre reforçar. Não existe abordagem pior ou melhor, gente. As abordagens, no final das contas, a gente está chegando no mesmo lugar, que é trabalhar o bem-estar emocional, a saúde mental das pessoas, né? E ter esse bem-estar emocional. É esse o ponto, conscientizar sobre a importância de se entender, de saber lidar com as próprias questões. No final do dia, todas as abordagens estão tentando chegar nisso. Cada uma está seguindo o teu caminho, do teu jeito, mas no final é isso. Então é ridículo essa competição entre abordagens. É só isso que eu queria falar. Na verdade, eu queria até só complementar isso e levar a extrapolar um pouquinho,
que para o paciente somos todos doutores, na verdade, né? Todo mundo é médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, todo mundo. Todo mundo é médico, todo mundo é doutor igual. Que dirá a diferença de abordagem, se é comportamental, psicanálise, humanista, gestalt, transpessoal, tantas abordagens que existem aí. Mas é isso, é formas diferentes do como, com o mesmo para quê e o mesmo porquê. Acho que é isso. Gostei da live hoje. O que é que você achou? Fechamos? Fechamos. Por mim, fechamos. Acho que foi bom. Acho que a gente falou o que precisava falar, né? Trouxemos o que era necessário. Fomos objetivas ali, diretas. Então, Né? Consegui tá entender um bom. pouco melhor a TCC. Você conseguiu entender um pouquinho melhor a Gestalt? Sim, sim. Amorzinho. Eu vejo, gente, eu Aprendeu? preciso falar. Eu olho a Gestalt pra mim e eu penso, nossa, que amorzinho essa abordagem. Mas eu sou uma pessoa muito estruturada, muito organizada, eu não consigo lidar com as coisas assim, muito sem uma estrutura, mas é muito amorzinho. Aprendeu alguma informação nova a respeito da Gestalt hoje? De forma mais profunda, né? Gente, e inclusive essas abordagens menos clichê mesmo, gente. Psicanálise Menos comportamental clichê. são abordagens bem clichês da psicologia. Dentro da faculdade, a gente acaba entrando muito em contato com essas abordagens e, infelizmente, acaba sendo deixado de lado essas abordagens que não são muito faladas, não tem muita atenção, ou quando tem é muito pouquinho, e eu acho isso uma pena, de verdade, porque é muito interessante, são outras formas de entender uma pessoa, e como psicólogos eu acho que é sempre interessante a gente também saber um pouquinho sobre outras abordagens, não necessariamente porque eu quero aplicar, mas só para entender outros pontos de vista também. Às vezes, coisas de outras abordagens fazem total sentido dentro até da minha atuação. E tá tudo bem, gente. Não tem problema, né? Eu não posso me fechar, não preciso me fechar. Ai, meu Deus, eu não posso usar nada que seja fora da TCC, porque, é minha abordagem. Não, Já gente. pensou se Às fosse assim? vezes, não, ai, meu Deus, não, gente, não é assim, não. Às vezes a gente tá levando as coisas, conduzindo de uma forma, e às vezes escutando outras pessoas de outra abordagem, mas por que que você não faz de tal forma? E se já parou pra pensar desse jeito? Né? Já parou pra pensar desse outro ângulo, dessa outra perspectiva? E faz muito sentido. Então, no final, tudo acaba se ajudando. Então é sempre interessante a gente parar e escutar um pouquinho sobre outras abordagens, não ficar preso no nosso mundinho, assim, é só minha abordagem, só minha abordagem. Se abram, é importante. É isso. Assina embaixo com tudo que a Raquel falou. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube depois, então não deixe de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, enfim, mandar para as pessoas para a gente divulgar um pouco mais essas discussões. São importantes, a gente está fazendo psicoeducação aqui. Então, vamos lá ajudar. Isso vai chegar em mais pessoas. Por favor, ajuda nós. Quero apresentar vocês também o Agiliza Psico. Eu e Raquel, a gente tem um projeto muito bacana que a gente faz materiais para psicólogos, estudantes de psicologia, psicólogos recém-formados, psicólogos experientes. Que tipo de materiais, Silvana, você deve estar se perguntando? São materiais para ajudar na gestão da sua clínica. Então, a gente tem modelo de contrato, a gente tem ficha de triagem, formulário para triagem, tem várias possibilidades lá. O que mais, Raquel? Me lembra aí o que mais que tem De nesse planilha combo? para controle financeiro Tem a também, planilha de controle. importantíssimo. É boa essa Importantíssimo, e planilha. estamos trabalhando aí em novos materiais, estamos desenvolvendo novas coisas. Esses materiais são criados por mim, por CEO, totalmente. A gente vai atrás, a gente usa muito da nossa própria experiência para criar esses materiais, né? O que nós gostaríamos de ter tido quando iniciamos a nossa atuação, teria ajudado a evitar muitos perrengues. Então são materiais bem completinhos, pensados ali parte por parte como ajudar. É bem legal, gente. Deem uma olhadinha. Eu tô com a planilha nova de prontuário, menina, que eu acho que tá boa pra gente montar um combo 2 aí ou fazer um upgrade desse combo básico, porque essa planilhazinha de prontuário tá, ó,
Vou mandar pra você olhar depois. Me mande que a gente precisa conversar mais sobre esses materiais. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa semana pra vocês. Hashtag segundou. Beijo na bunda e até segunda. Adoro que agora a gente pode falar isso. E Tchau, gente. tchau. Cadê? Foi?